Agora Ê, foi, agora estou aqui. Boa sim. tarde. Boa tarde. A Carla falou tudo ótimo. Que bom. Vou colocar aqui o título. Hoje nós vamos falar de psicologia e emagrecimento, né? O que que tem a ver Coisa uma boa. coisa com a outra. Pronto. Certo. Bom, vamos começar para a gente não Bora, demorar vamos muito? começar. Vamos lá. Sim. Quer se apresentar primeiro para o pessoal, para quem ainda não te conhece? Ótimo, vamos. Eu sou a psicóloga Letícia Siqueira, né? Minha especialização é em neuropsicologia. Hoje eu sou bem focada em relação ao comportamento e as mudanças de hábitos, né? E geralmente eu levo muito para a parte da questão do emagrecimento, autoestima, né? Eu levo muito para esse desenvolvimento pessoal, assim, dos meus pacientes, ou até mesmo ajudando outros psicólogos, né? A conseguir a ter esse desenvolvimento com os seus pacientes também. Sim. E você faz atendimentos presenciais e online ou só um, só o outro? Faço. No momento, eu hoje, assim, a maioria dos meus atendimentos no momento agora é online, né? Assim, por causa da Uhum. pandemia. Mas às vezes eu ainda faço alguns atendimentos presenciais, ainda quando você vai fazer algum tipo de avaliação, avaliar ali as emoções, as ansiedades. Tem muita gente também que tem alguns comportamentos em relação à depressão e nem sabe que tem depressão, né? Então, eu, Sim. no momento presencial, eu só estou fazendo as avaliações mesmo. E algum atendimento ou outro, alguns, mas a maioria está online. Sim, bacana. Bom, vou me apresentar, caso alguém não me conheça também. Então, eu sou Caroline Citani, sou psicóloga. Também trabalho com atendimento online focado nessa área do comportamento alimentar, de emagrecimento. E também trabalho com psicólogos, ajudando eles a criarem seus produtos. E hoje aqui na live nós vamos falar sobre psicologia e emagrecimento. Vocês podem colocar as dúvidas aí nos comentários e mandando perguntas que a gente vai respondendo. Acho que é legal a gente começar a falar sobre o que, que tem a ver a psicologia com isso, né? Onde É, que a gente entra. é muito bom, assim. Eu acho que na maioria das vezes, quando a gente fala em questão de emagrecimento, né, Carol, a gente já fala em uma primeira pessoa que é um milagre. Uhum. Ela quer Para perder ontem. aquele. Isso. Ela quer perder aquele excesso de peso que ela levou aí um ano, né? Vamos colocar até durante a pandemia aí, mas ela levou um ano, levou uns 6 meses para adquirir, ela quer perder em um mês. E aí já não dá certo, já gera um sofrimento. E muitas das vezes também, quando a gente fala em relação ao emagrecimento também, a pessoa ela não consegue perceber que não precisa ser aquela coisa sofrida, né? Não precisa ser aquela coisa muito com muita dificuldade. Claro, fácil não é uma questão rápida e fácil. Mas também não precisa ser com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, com aquele pesar, né? Não precisa ser nossa, a pessoa tem gente que chega para mim no meu consultório e fala assim, não, eu não aguento mais fazer dieta, eu não dou conta mais. Sofrendo, porque toda vez que fala assim, não, você está de dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ela sofre demais. E a gente tem que entender que não precisa ser assim, que é difícil. Mudar o comportamento, mudar seu pensamento em relação à comida é muito difícil, é muito complicado, mas a gente consegue fazer, né? A gente consegue elaborar essas questões, né? Então, Sim. exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem é a restrição alimentar, Uhum. né? E aí Sim. você também que fala, que entende muito sobre isso, o que É, você acha em relação a isso? primeiro que as pessoas precisam entender que não é só uma questão de, eu quero emagrecer, aí vai lá no
nutricionista, ou pega uma dieta pronta na internet e faz atividade física e acabou, né? A gente se relaciona com a comida de forma emocional também. As nossas emoções impactam muito. Se fosse apenas matemática, que funciona, fazer o déficit calórico para emagrecer, seria muito simples, mas nós não somos máquinas, nós temos emoções, então não é só a matemática que vai contar aí. A gente precisa aprender a lidar com as emoções, para a gente aprender o que é fome, o que não é fome, quando a gente pode comer, quando não. E aí que entra o nosso papel de psicólogo, né? Ajudando as pessoas a se comportarem de uma outra maneira, entenderem as suas emoções, entenderem como lidar com tudo isso. Acho que o É, principal é entender essa parte, que tem que lidar com as emoções e comportamento, não é só é conta. isso mesmo. Eu acho que eles, na maioria das vezes, os nossos pacientes, né, até mesmo os nossos colegas de profissão, como nutricionista, é, a, ou até mesmo educador físico, eles têm que passar para os pacientes deles, né, que a maioria das vezes o problema de ganhar peso, ou até mesmo pessoas que têm problema de perder peso porque não se alimenta direito, está muito ligado à sua saúde emocional, né? Por exemplo, muitas das vezes a saúde emocional dele está tão distorcida que ele não consegue perceber a sua relação com a comida, sua relação com o seu corpo, a sua relação com o seu peso, né? A relação da sua emoção com o seu comportamento diário. Então, muitas das vezes você é a pessoa que mais se sabota, você é a pessoa que mais se prejudica. Por quê? Porque quando você está com o emocional abalado, você muitas das vezes vai ficar procrastinando, então não vai fazer o exercício físico, que tem como auxilia, né, no emagrecimento. Muitas das vezes você vai se sabotar naqueles pensamentos, só esse, mais um pedaço, hoje eu não vou fazer a dieta não, hoje eu mereço. Quando um paciente meu fala e vira e fala assim, hoje eu mereço, hoje eu estava precisando, Uhum. hoje não. Aí eu acho que Sim. começa daí que o que você merece é saúde, o que você merece é bem-estar. Você não merece sentir aquele prazer, porque quando a gente está com o emocional distorcido, a gente tem um prazer curto, um falso prazer. Quando você está se alimentando de uma comida mais gordurosa, ou mais calórica, ou não fazendo exercício, hoje eu estou cansada, vou me dar esse direito de descansar, sabe? E não ver que o prazer depois vai ser voltado para uma angústia, vai ser voltado para uma ansiedade, vai ser voltado para uma procrastinação. E isso é muito ruim. Então, eu acho que o principal é conseguir identificar, é conseguir você tem que ter um profissional adequado para ver como que está a sua saúde emocional, né? Para ver como é que está o seu foco, para ver como é que está a sua determinação, né? Sim. E te ensinar a lidar com tudo isso, né? Identificar esses pensamentos, porque a gente não percebe, né? Sair do automático, então precisa de alguém para ir te guiando, né? Te mostrando o caminho, mostrando a identificar, a lidar com os seus pensamentos para que você possa mudar o comportamento, né? É isso mesmo. Eu acho que a primeira coisa, assim, em relação à saúde emocional que a gente tem que identificar, que está muito relacionada, é a questão da autoestima. É Uhum. uma, é uma, é uma linha muito, é uma linha muito tênue, né, entre a questão da autoestima e o peso. Porque muitas das vezes, quando você está com a autoestima baixa, ou você desconta aquelas emoções, né, na comida, e não consegue perceber, porque muitas das vezes a gente fica, minha autoestima está relacionada à questão da aparência, mas nem sempre, né? Às vezes a sua autoestima está relacionada ao seu, o seu, como é que se diz? O seu desempenho profissional, né? Ao Uhum. seu desempenho no seu relacionamento, como ele está saindo. Então, às vezes, seu relacionamento auxilia para você ter uma autoestima baixa, que aí faz com que você ou coma demais ou não coma, né? O seu sucesso profissional também auxilia na sua autoestima,
Então, isso tudo está ligado, né? A sua saúde emocional, que muitas das vezes, quando a gente fala em peso, a gente pensa muito em corpo, a gente pensa Sim. muito na sua imagem corporal e que nem sempre está ligada a isso, tem muito mais coisa relacionada à questão do comer, do procrastinar, do que só a sua visão corporal, né, que você tem, da imagem que você tem do seu corpo, que muitas das vezes é distorcida. E eu falo Sim. isso como experiência própria, que eu criei um projeto para emagrecer, e nesse projeto, Carol, eu tirei uma foto de antes e depois. Quando eu tirei a foto do antes, eu não imaginava que eu estava com a imagem corporal, assim, que eu tinha uma imagem muito distorcida, que eu me via muito gorda, eu me via muito fora, sabe, daquilo que eu queria estar. E não era tanto assim, sabe? Nem era tão diferente. Então, essa imagem distorcida também que a gente tem do nosso próprio corpo, ele influencia. Exato, exatamente. E a gente precisa aprender a identificar essas distorções, né? É como se a gente enxergasse o mundo com óculos riscado, então a gente enxerga de forma distorcida. Só que a gente não percebe, a gente acaba se acostumando que aquilo se torna verdade absoluta e é difícil perceber. Por isso que na terapia, né, com o psicólogo, a gente começa a identificar e vendo que talvez não seja bem assim. Esse exemplo da foto, né, essa atividade ajuda muito. Com certeza. Por exemplo, o psicólogo ele já vai entrar naquela questão assim, nem sempre precisa, muitos dos meus pacientes, eles perguntam se precisa ser terapia. Não, nem sempre precisa ser uma terapia. Você pode Uhum. participar de grupos, né? Exemplo, Sim. se você se vê uma pessoa muito ansiosa, é interessante você fazer uma avaliação para ver mesmo se você tem esse distúrbio, né? Esse transtorno, né? Da ansiedade. Se você vê que você tem alguns problemas como depressão, baixa autoestima, é legal você também fazer uma avaliação para você ter certeza, porque também muita gente fala, eu como porque eu sou ansiosa. Muitas das vezes é desculpa, só para comer mais, né? Então, o psicólogo, ele vai gerenciar essas questões, sabe? Ele vai virar para você e falar assim, olha, você não tem a ansiedade elevada, mas você tem uma baixa autoestima, né? Você não tem uma baixa autoestima com o seu corpo, porque você se aceita do jeito que você é, mas você tem uma baixa autoestima profissional, ou você está passando por um relacionamento abusivo, né? Então, que a gente acaba também descontando um pouco na comida por ter relacionamentos interpessoais inadequados, entendeu? Então, o psicólogo, ele vai ajudar isso. O psicólogo, ele vai tornar numa terapia ou num grupo terapêutico ou, né, em relação a uma supervisão que você possa dar para um colega, né, da área, ele vai estar trabalhando, focando nisso, né? Ele vai estar te direcionando, não vai ser um eu me acho, não vai ser um acho, vai ser um certeza, sabe? Você tem um transtorno da ansiedade, vai ser eu tenho certeza, você tem a autoestima baixa, né? E aí você vai direcionar, porque não adianta você tentar tratar uma ansiedade que você não tem, Uhum. sendo que o seu problema é questão de autoestima. Então, só dificulta Sim. o processo, só vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, só vai atrapalhar o seu processo de identificação das suas emoções, para você entender como você está lidando com isso, né, no dia a dia. Então é complicado. Além disso, também a terapia ela vai te ajudar a perceber quais são os seus erros, sabe? Eu acho que a nossa colega Carla aqui, ela colocou aqui, Uhum. não ter medo de trabalhar essas emoções, Isso. né? É, desconectar da comida, né? Então, isso é muito importante, é isso que o profissional vai fazer, sabe? Ele vai identificar aquilo ali com você, né? Então, eu acho isso muito importante, o papel do profissional. E também tem muito preconceito ainda dos colegas da área da saúde, como o nutricionista e o professor de educação física. Eles têm um preconceito de indicar, de virar para o seu paciente e falar: olha, o seu problema, de certa forma, nem é com a comida, porque você até se alimenta bem, mas você alimenta em grandes quantidades, então isso Uhum. pode ser um sinal de ansiedade. Seria legal Sim. você procurar um profissional, né, da área da psicologia para você estar olhando, né, de Uhum. perto esse seu comportamento. Sim. É um trabalho multidisciplinar, né? Então,
o educador físico vai fazer a parte dele, o nutricionista vai falar da qualidade dos alimentos, quantidade, mas é essencial trabalhar essa questão das emoções e do comportamento, da frequência. Por quê? Será que é tão necessário? Será que é fome? Será que é tão necessário comer tantas vezes assim? É ansiedade? Aprender a identificar qual é a emoção, né? Como a Carla colocou, não ter medo de trabalhar as emoções, de descobrir também o que te faz comer mais. Tem gente que com ansiedade come muito mais, tem gente que para de comer quando está ansioso, tem gente que come mais quando está triste. Então, aprender a identificar qual é a emoção que te faz querer comer mais, como que você pode olhar para ela e trabalhar de uma outra forma, né? O que mais? Que outra atividade te deixa feliz sem ser comer? Ou no que mais você pode trabalhar a sua ansiedade sem ser com a comida? Mas antes de chegar nisso, é essencial olhar para a emoção e descobrir qual é aquela emoção principal. Ou quais, né, te fazem mais comer. Então é essencial esse trabalho de É olhar para o isso mesmo. comportamento. É isso mesmo. E é legal assim, porque junto com você, né, sendo a nossa tutora, aí com os psicólogos, né, do curso que a gente participa, a gente vai desenvolvendo, né, técnicas, a gente vai desenvolvendo, é, a gente vai se ajudando e aí a gente vai desenvolvendo material para isso, né, para estar sendo uma coisa Sim. mais leve, sem ser tão sofrido, sem ser um processo assim desgastante, né? Então, o profissional, além de ter Isso. a técnica, né, assim, em si, ele vai também saber conduzir, ele vai ter material, ele vai ter experiência Isso. para estar te conduzindo em relação Uhum. a isso tudo, né? Sim. Porque é muito sofrido, além de ser uma questão multidisciplinar, né, multiprofissionais para um processo de emagrecimento, lidar com o fato de frustrar alguém, de não conseguir ajudar essa pessoa é muito difícil. Então, por isso que eu falo para os meus Sim. colegas da saúde, como nutrição e educação física, que tem que mandar assim para um psicólogo, até para ele conseguir lidar com isso, porque a gente tem material adequado, a gente tem embasamento teórico para lidar com isso, né? Exato, exato. E falando em material, só antes disso, a Carla colocou exato, qual vazio eu quero preencher com a comida. Então, esse é um outro super questionamento que a gente tem que ter, né? Inclusive, tem aquela técnica do diário alimentar que a pessoa vai anotando, né, para aprender a identificar a emoção. Então, antes de comer, anota o que ela está sentindo, se é fome, se não é. E aí vai treinando essa questão. E aí, falando em materiais, é, principalmente pegando agora o começo de ano, eu acho que tem um super pico de atendimento de pessoas que vêm procurando ajuda para emagrecer, né? Dá o começo de ano ou até o final mesmo. Acho que agora também acontece. Natal tá chegando, verão tá chegando, e as pessoas começam, projeto 2021, e eu quero emagrecer para ontem e tudo mais. E ter recursos para a gente trabalhar isso na clínica também é importante, né? Porque é uma forma de deixar as sessões ou os grupos, as rodas de conversa, o que você for fazer, de forma mais dinâmica ou até mesmo para a pessoa utilizar sozinha, né? Também é bem bacana. E aí, pensando nesse tema, né? Nós e mais 16 psicólogos criamos aí um baralho de comer consciente, que vai justamente trabalhar essa forma de comer, né? E o Deixa eu ver. baralho, ele deixa, assim, você que quer adquirir, né, um paciente que quer adquirir, ele vai te auxiliar de uma forma um pouco mais lúdica, né? Ele Sim, vai acender uma luzinha de alerta de uma forma mais dinâmica, uma coisa mais palpável, igual a questão do diário de você anotar, você vai estar estimulando ali a visão e vendo, não vai ter como se enganar. Exemplo, sim, esqueci, nossa, esqueci que eu comi aquilo. Não, mas está ali anotado, né? E o baralho sim, também disso, é uma coisa palpável que você vai tirar uma cartinha. E além de ser lúdico, ele é muito fácil de utilizar, né? Então você vai tirar uma cartinha, vai ler, aí lá vai ter um pensamento sabotador, e ali ainda vai ter uma estratégia de como você lidar com esse pensamento, né? Então,
Exemplo, no dia a dia, quando você vai lá, eu vou comer só mais esse pensamento, vou comer só mais esse pedacinho. Nossa, lá na minha cartinha não tinha. Me falava que Sim, esse é um tipo de pensamento sabotador. E como que eu isso, vou resolver isso? Aí ela vai te dar uma técnica para você mudar. E o profissional isso. da área também pode utilizar, né? Sim, inclusive dá para usar como pílulas diárias, né? Então vão ter cartinhas que você pode espalhar pela casa, coloca na porta da geladeira algumas, coloca do lado da cama, coloca na agenda, para quem for usar sozinho, né? Para sempre relembrar. Mais para frente a gente vai trazer o baralho aqui para mostrar mais as cartinhas. Mas então são formas de trabalhar essa questão de uma forma mais dinâmica. E se você é psicólogo, se você nunca viu baralho, né? Os baralhos terapêuticos são cartinhas bem objetivas, com informações sobre aquele assunto, com exercícios, com reflexão. Então, ele é bem dinâmico e você pode adaptar para o paciente, para o seu cliente que você vai atender naquela hora, ou para o seu grupo terapêutico, dá para usar de várias maneiras, né? A gente É, vai falar mais sobre o baralho aí nas próximas lives. Então, temos uma série de lives nos próximos dias, né? Para falar mais sobre o baralho. Mas é, é um super recurso, né? assim, e o que eu mais gosto do baralho é em relação a isso. Se a gente, como psicólogo, a gente pode estar ajudando a emagrecer, então a pessoa adquirindo esse baralho, ela vai ter ali várias técnicas, ela vai ter ali é, de várias formas de como estar lidando com o seu processo de emagrecimento. Então vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, né? Então, é uma forma que a gente, como psicólogo, né, essas 16 psicólogas, a gente achou de estar ajudando, né, de estar montando esse material e ajudando de uma forma mais tranquila nesse processo. E foi o que eu mais gostei em relação à questão do baralho, né. Aí, então, você fala igual hoje, né, qual é o papel do psicólogo, né, qual é o papel da psicologia no emagrecimento? É tornar esse, de certa forma, é tornar esse processo mais fácil, vamos colocar assim, né? Sim, Sem tanto sofrimento. E aí o sim. baralho entra muito nessa questão, né? Sim, de ajudar a pessoa a se perceber mais, a identificar as emoções, a comer com mais calma, né? Sair do automático e prestar atenção no que está comendo, quando está comendo, por que está comendo. Então, tudo isso a gente também colocou no baralho com várias cartinhas que dá para trabalhar de várias maneiras, né? É. Então, E é um é, e é um, instrumento. é um, e é um assunto que a gente tem que falar bastante. Igual você falou aí, no final do ano, vem sempre aquela pessoa do projeto de 2021, né? Do projeto do outro ano. No final do ano eu recebo muitos pacientes com aquela questão assim, não consegui atingir os meus objetivos durante o ano, né? Não consegui manter, não consegui fazer. Claro que esse ano foi bem atípico, mas no fim dos outros anos Sim. também isso acontecia muito. Então, vale a pena, não é porque é o fim do ano que você deve jogar a toalha e falar assim, ah, vou deixar para o ano que vem. Não, sabe? Hoje em dia tem muitos psicólogos que estão se especializando nisso, que pode te ajudar Sim. com isso, que pode ajudar a lidar com esse transtorno alimentar que você tem. Porque às vezes a gente tem um transtorno alimentar ou uma compulsão, e que se a gente não for um psicólogo, não adianta só ir no nutricionista, que você não vai conseguir ter o resultado que você quer, né? Às vezes Uhum. você tem um comportamento inadequado, como eu já comentei aqui, o de procrastinar, que você não vai conseguir manter o seu diário de treinos adequado, né? Então você também precisa do psicólogo para isso. Então é para isso que a gente está aqui, que a gente não Sim. cuida só dos transtornos mentais graves, como demência ou alguma coisa assim, não. A gente Uhum. trabalha nessa área também para estar ajudando, auxiliando vocês, né? Sim, sim. E ainda falando sobre o psicólogo, eu acho que isso acontece muito. As pessoas acham que conseguem sozinhas, né? Aí fazem, mas normalmente, principalmente no começo do ano, faz uma, 2 semanas e aí já vai perdendo a motivação, vai desistindo, vai procrastinando. E aí entra também o psicólogo que vai estar lá estimulando, vai te cobrar meta. Não metas de peso, mas de comportamento, de atividades, é passar a lição de casa
O baralho tem cartinhas com exercícios que dá para você passar de lição de casa para a pessoa fazer na semana, depois você muda a cartinha. Então, é uma forma de você engajar a pessoa no processo, né? Porque não é um processo fácil, é um processo difícil, muitas vezes chato, muitas vezes a pessoa não quer fazer, né? Ah, tem que fazer atividade, mas eu não gosto, enfim. E trazendo isso de uma forma lúdica, a gente deixa o processo mais leve, né? Então, o baralho também entra nisso, para o profissional se engajar mais com o cliente, para você também ter um recurso, se você for usar sozinho, para se engajar mais, para não contar só com aquela motivação interna de hoje eu acordei com vontade, amanhã eu acordei sem, não vou fazer. Então, tendo algo que já te motiva, né? Já te ajuda nesse algo mais palpável, algo para você, ó, tá aqui com a cartinha, tá aqui meu compromisso da semana, é isso que eu vou fazer, meu compromisso do dia. Então, é algo que te ajuda. A Karen É, colocou aqui, ó, o baralho está lindo, é um super recurso. Sim, a Karen escreveu com a gente. A Vanessa, acho que também tá aqui, escreveu com a gente. E ficou muito lindo. ficou ótimo. Ficou assim, na questão do baralho, é um recurso muito. O que eu gosto mais é que é um recurso que você, tanto profissional, como você individual, você paciente, você que está nesse processo, você que não está dando conta, né, sozinho, igual você falou, ele vai estar te ajudando, ele vai estar te auxiliando, ele vai estar te Sim, ajudando a colocar metas reais, ele vai estar te ajudando a identificar os pensamentos, né? E assim, porque querendo ou não, por mais que né, terapeuta, psicólogo, ele está lá disposto, está lá o tempo inteiro para o seu paciente, mas tem horas que você precisa de um outro estímulo que você pode estar ocupado na terapia. Então, seu paciente, ele vai ter esse recurso de ir lá, pegar o baralho, ler, olhar, né? Então, eu acho assim muito legal, por causa dessas questões da autonomia que o paciente pode ter com um baralho em mãos. exatamente. Exatamente. A Vanessa também colocou, tá lindo, tá apaixonada por ele. Eu Pois também, não é. vou mentir, eu sou suspeita. Sim, Mas eu agradeço a participação, Carol, para a gente estar falando um pouquinho aqui sim. sobre o nosso trabalho, sobre o nosso Uhum. projeto e principalmente falar um pouco como a gente pode estar ajudando como psicólogo, né? Direcionando um pouco aí os nossos pacientes para eles abrirem um pouco a mente para o nosso papel diante do processo deles que eles fazem aí, né? Que eles vão fazendo durante um longo período para emagrecer, né? Da Sim, importância do psicólogo para isso. exato. Exatamente. Vocês têm alguma dúvida? Se alguém quiser comentar aqui, a gente responde. Senão a gente já Pode vai encerrar, né? encerrar. Sim, sim. Nós vamos, como eu falei, fazer várias lives, então nós vamos mostrar mais o baralho, vamos falar mais desse assunto. Inclusive, se quiserem deixar sugestões, dúvidas do que vocês querem saber, para a gente aprofundar, deixem aí ou mandem no direct, né, pra gente, que a gente marca para fazer. Então, vão ter mais lives como essa para a gente falar sobre o assunto. E fiquem de Isso. olho, né, nas nossas redes sociais, porque nós vamos lançar o baralho agora em dezembro, antes do Natal, bem antes do Natal, então dá aí para você aproveitar de até dar de presente, né? Se É você tem um isso que eu ia psicólogo, falar. quer presentear o seu psicólogo ou o seu colega de trabalho, ou você quer, né, já comprar para usar, então fiquem de olho aí. É legal também presentear os seus pacientes, né? Com esse Também. recurso, né? Para você estar adquirindo e dando para eles, né? Como uma lembrança de final do ano, de final de ano. E outra coisa também, vamos passar aqui, a Carol vai estar fazendo live com vários psicólogos, então, com vários temas. Então é legal também, porque aí se você quiser, você pode compartilhar com alguém que você acha que o tema é interessante, ficar para ela escutar, né? Para ela abrir um pouco a mente. Então, durante esse mês aí vem muita coisa nova, muita coisa interessante. E aí, vocês aí que estão participando, eu quero agradecer. E aí, se vocês alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar tanto no meu direct como no da Carol, que a gente vai estar respondendo. E se você quiser que a gente fale algum assunto específico na live, a gente pode estar colocando lá para o grupo também, tá certo, gente?
Tá certo, então. Acho que a gente pode encerrar e qualquer Sim. dúvida é só chamarem a gente. Então é isso, muito obrigada pela presença. Obrigada a Teremos você. mais lives. Obrigada aí, pessoal. E nos vemos aí na próxima, tá Tá bom? certo. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Boa Obrigada. tarde. Tchau, tchau.